Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo vamos falar um pouquinho a respeito de um dos maiores e mais importantes técnicos do futebol mundial, um dos grandes influenciadores ao redor do planeta e um técnico que, em função de suas grandes ideias, para algumas até esquisitas, ele é também chamado de louco, é tratado como louco, el louco, nesse caso, Marcelo el Louco Bielsa. Bielsa é considerado um dos grandes influenciadores do mundo do futebol. Então, neste vídeo, vamos falar um pouquinho como é que ele se insere no futebol, como é que ele pensa futebol, como é que ele concebe futebol e como é que ele gera todas essas influências ao longo todos esses anos no futebol mundial. Deixando claro que neste vídeo não falaremos sobre as questões ligadas ao campo, à formação das equipes, a questões mais táticas. Vamos falar mais sobre a questão biográfica, falar um pouco sobre quem foi esse jogador, quem foi esse técnico durante esse tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, futebolisticamente, o Bielsa foi um jogador do Newell's, apenas um jogador mediano, para alguns um jogador até medíocre. Mas, quando ele jogava no Newell's, sobretudo quando ele estava perto de encerrar sua carreira, ele palpitava sobre absolutamente tudo que vocês possam imaginar que ele via no clube e que poderia melhorar a situação do clube. Ele via, por exemplo, um caminhão de mantimentos, entregando mantimentos para o clube, ele ficava pensando naquela relação do clube com aquele caminhão de mantimentos. Até que ponto o clube não poderia tirar vantagem daquilo, se beneficiar, inclusive financeiramente? Será que se aquele caminhão não entregasse as mercadorias no outro horário, aquilo não seria mais interessante? Ele pensava em tudo, absolutamente tudo o que vocês podem pensar. Então ele chegava a pensar, por exemplo, os alimentos que os jogadores comiam no clube e tal, de onde vinha aquilo, como é que aquilo tal, como é que poderia ser tão bom e ao mesmo tempo mais em conta para o Newell's Old Boys. Em tudo ele pensava. Quando ele termina sua carreira de futebol, ele é convidado para treinar a equipe de uma universidade importante em Buenos Aires chamada UFBA. Ele vai treinar a equipe dessa universidade, na verdade está começando a formar uma equipe, e aí ele entrevista mais de 3.000 garotos para chegar ao número de 26 garotos que seriam o time dele da UFBA. Isso gera muita repercussão na Argentina, e até em função dessa repercussão ele é chamado para voltar para o Newell's, para treinar as categorias de base do clube de Rosário. Quando lá chega, ele de cara percebe que não pode fazer grandes exigências para o seu clube, porque o clube não tinha condição de cumprir com aquelas exigências que ele fizesse. O clube estava realmente muito mal, não tinha base nenhuma, não tinha instalação nenhuma, não tinha nada. E ele, Bielsa, percebe que no futuro ele poderia cobrar o time, cobrar os dirigentes. Naquele momento ele não poderia cobrar, então ele tinha que arregaçar as mangas e fazer todo ele, Bielsa, o trabalho que era necessário fazer. Não tinha base. O que ele faz? Ele pega um mapa da Argentina, divide esse mapa da Argentina em 27 locais, 27 pedaços no mapa, e entende que de cada um daqueles locais teria de haver um olheiro para ele. E aí, de fato, ele acaba criando uma série de olheiros nesses 70 lugares, e acaba levando todos esses olheiros para Rosário. Esses caras ficam 27 dias em Rosário. Em alguns dias ele levava um grupo desses caras para olhar, para presenciar como era o trabalho na base do Newell's. No outro dia ele levava um outro grupo, mas nas outras horas do dia ele se reunia exaustivamente com esses olheiros para falar de futebol, mostrar o que ele gostaria que eles, olheiros, identificassem nos jogadores, mostrando como é que ele pensava futebol, como é que ele respirava futebol, aquilo que ele via de muito interessante no jogador e aquilo que ele achava descartável no jogador. Então, o que ele fazia ali no caso era o quê? Era condicionar, era uma espécie de curso, de capacitação para esses olheiros, para que esses olheiros estivessem muito antenados com aquilo que ele, Bielsa, pensava do que poderia ser um bom garoto para a base do Newell's Old Boys. Bem, ele acaba sendo convidado para ser o treinador da equipe principal e percebe que tem que acelerar esse processo. Então ele começa a visitar mais esses garotos de quem ele recebia os relatórios, alguns de quem ele recebia os relatórios. Porque visitar os garotos era uma etapa definitiva, decisiva e muitas vezes definitiva da contratação desse garoto para o Newell's. Então ele não viajava de avião, ele odeia viajar de avião, tem medo, né? Então ele viajava com seu carro, milhares e milhares de quilômetros pela Argentina, viajando com seu Fiat, junto com o seu auxiliar técnico, e chegando na casa dos garotos. Ele chega na casa do Maurício Pochettino, ex-técnico do Tottenham. À noite, já no final da noite, o Pochettino é um adolescente que está dormindo, já é muito tarde, aí ele convence os pais do Pochettino para deixar com que ele e seu auxiliar, assim também na presença dos pais, fossem ao quarto do Pochettino para ver o garoto dormir. E ao ver o garoto dormindo, ele começa a medir a perna do Pochettino, mede a perna, ele mede a extensão, do tornozelo até o joelho, ele mede vários
partes do corpo, o pé do Pochettino também, e começa a pensar na relação ali daquelas partes do corpo, mede a parte de cima, e depois que ele faz todas as medições, ele fica em silêncio. E aí todo mundo ao redor dele no espaço fica, todo mundo com cara de paisagem inicialmente, e depois um começa a olhar para o outro sem entender qual era a razão daquele silêncio. Depois de alguns minutos em silêncio, o Bielsa decide falar, e ele fala o seguinte: esse garoto tem tudo para ser um dos craques do News, ele vai ser um craque do News, ele vai ser muito importante taticamente para o meu time, ele vai ser um dos craques da minha equipe. E não deu outra, o Pochettino virou um dos grandes craques daquela equipe do News que chega à conquista do vice-campeonato da Libertadores. Assim como outros jogadores também importantes, como Eduardo Berizzo. Ambos viram depois técnicos também influenciados pelo Bielsa. Bom, depois o Bielsa vai trabalhar no Vélez, fica pouco tempo no Fortim, ganha um título pelo Fortim, depois disso é convidado para trabalhar na seleção da Argentina. Foi uma seleção fantástica que faz a melhor campanha da Argentina na eliminatória, de longe, disparado. Quando termina as eliminatórias sul-americanas, a Argentina é tida como a grande favorita da América do Sul para conquistar o título mundial, uma das grandes favoritas do mundo, para alguns a maior favorita para conquistar o título de 2002. Só que a seleção falha na Copa de 2002, acaba indo muito mal, e todas as críticas deixam de lado os jogadores e passam a serem centradas totalmente no Bielsa. Todo mundo passa a criticar o Bielsa, muita gente na Argentina fica muito triste, muita gente tinha expectativa de que a seleção fosse campeã, ficaram muito decepcionados, muito frustrados, e não é porque é pura frustração, era uma seleção brilhante que falha terrivelmente na Copa do Mundo. Muita gente não supera isso, até hoje não superou 2002, né? Buenos Aires é a capital do mundo que mais tem psicanalista por metro quadrado no mundo. Então, seria interessante que algumas dessas pessoas fossem esses psicanalistas para resolver esse problema de 2002. Estamos falando de gente com mais de 40 anos, alguns com 50 anos, mais de 50 anos, 60 anos, precisam superar 2002. Né? Se não superam, pelo menos, né, precisam parar com essa crítica ferrenha, né? Porque o Bielsa tem gente que não gosta dele na Argentina. E essas pessoas que não gostam dele na Argentina são essas pessoas que não perdoam 2002, que ainda não esqueceram 2002, que ainda não consultaram um psicanalista para esquecer 2002. Aqui no Brasil também tem gente assim. Essas pessoas perseguem até hoje o trabalho do Bielsa. Falam mal, mesmo quando o louco Bielsa está tendo conquista, as pessoas criticam. Então, por exemplo, saudar a promoção do Leeds para a primeira divisão é uma coisa que você não vê nessas pessoas, ou quase não vê. Entende? Depois do jogo do Liverpool, aquele era um momento típico para você elogiar o Bielsa, não criticar o Bielsa, mas aqueles que não gostam dele estavam indo para as redes sociais para falar: tá aí o perdedor, tá aí não ganha nada, essas coisas. Entende? Então o Bielsa é um cara que olha para o passado para tirar aprendizado, mas ele costuma olhar para frente. Cada vez mais ele aprende como homem, cada vez mais ele aprende como técnico de futebol, cada vez mais ele erra menos, porque ele cada vez mais ele não repete os erros do passado. Então o Bielsa, depois de um tempo, ele vai para a seleção chilena. Quando ele chega na seleção chilena, ele vai para as instalações, ele olha para aquilo e fala: aqui não tem um centro de treinamento, isso aqui é ruína. E sobre essas ruínas precisa ser construído um centro de treinamento. Esta é a minha exigência para ser treinador da seleção chilena. A federação concorda com isso. 3 projetos são apresentados arquitetônicos para a edificação de um centro de treinamento. Quando o primeiro arquiteto apresenta o primeiro projeto, o Bielsa devolve o projeto com 74 sugestões. Essa parede aqui, ela precisa ser de outra cor, essa cor atrapalha o descanso do jogador. Aqui no refeitório a cor deve ser diferente, tem que gerar tal ambiente e tal, que gera mais alegria. O local onde eles dormem precisa ficar numa distância tal do campo, então aquela coisa toda, porque ele pensa tudo que pode gerar o benefício do jogador. O ambiente do centro de treinamento precisa gerar o quê? Precisa gerar para o jogador leveza, alegria e felicidade. Inclusive tudo aquilo que o clube investe. Se o jogador vai ficar no centro de treinamento, vai viver um ambiente, vai viver momentos no centro de treinamento, e nesses momentos ele também precisa ter diversão. Essa diversão precisa ser completa, precisa ser a mais interessante possível. Se o jogador vai dormir no centro de treinamento, o local onde ele dorme e descansa tem que fazer com que esse descanso, esse sono seja o melhor possível. Ele sempre está pensando no jogador. O segundo projeto, o segundo e o terceiro arquiteto conversam com o Bielsa e depois de alguns minutos falam: não dá. Eles não entendem, eles percebem que não conseguem dar conta de todas as exigências do louco. Então a Federação Chilena propõe para a mulher do Bielsa, a Laura Bracaniente, que é uma importante arquiteta na Argentina, reconhecida inclusive fora da Argentina, era muito importante na época, e ela aceita fazer a construção, o desenho do que seria o centro de treinamento. O Bielsa dá muito pitaco ali, inclusive, ela aceita, e o centro de treinamento é feito, e aí começa a haver uma recuperação no futebol chileno.
Na época o futebol chileno era hoje o que é o futebol do Peru. Futebol do Peru, a gente até consegue ver a seleção um pouco até atuando, né, com um modelo de jogo, dá para perceber, né, uma identidade de jogo pelo menos, né, graças ao Ricardo Gareca. Que se não fosse o Gareca, estaria no mesmo nível do clube. E o futebol do clube, dos clubes do Chile, hoje é uma decadência geral, está numa decadência total, o futebol dos clubes chilenos. E no Peru, o Peru inclusive, hoje tem uma condição, inclusive, de virar, ficar abaixo, inclusive, do futebol boliviano em pouco tempo. Eu disse há pouco, futebol chileno, futebol peruano. Então, o futebol peruano corre o risco de ficar abaixo do futebol boliviano em pouco tempo. O Bielsa depois ele passa por alguns clubes com passagens rápidas, curtas ou médias. Isso vai depender muito e sempre da relação que ele vai ter com o jogador, com os dirigentes. Ele quer sempre que os dirigentes cumpram aquilo que deixam no contrato. Então, ele exige muito na hora dessa conversa. Ele faz exigências, se os dirigentes concordarem, os dirigentes vão ter que cumprir. Porque se não cumprir, ele não vai ter uma relação legal. E essa relação provavelmente vai gerar a saída do técnico em algum momento. Dirigentes aqui do Brasil, do Atlético Mineiro, se reuniram numa certa data com o Bielsa. E aí, quando perceberam, o Bielsa abriu o caderninho e começou a falar de uma série de coisas lá que ele queria, os dirigentes perceberam que talvez não desse conta disso e aí acabou dando certo a contratação. Pelo menos tiveram a dignidade de perceber que não conseguiriam cumprir com todas as exigências. Ao contrário de dirigentes europeus que falam que vão cumprir e às vezes não cumprem. Foi por causa disso também que ele saiu do Lille. As pessoas dimensionam mal o episódio do Lille. Falam muito pouco da presença negativa do presidente do Lille no desacordo que teve o Bielsa com o Lille. O Bielsa chega do Lille e ele falou desde o começo que a equipe não apresentaria bons frutos no primeiro momento, que havia muita complexidade no ambiente. Todo mundo aceitou, só que depois o presidente começa a criticá-lo. E aí vira uma situação muito desagradável. E aí ele pede um amigo íntimo, uma pessoa muito querida na Argentina, que falece. Ele pede autorização para viajar na Argentina para participar do velório. O presidente do Lille fala, você não vai, eu não permito. O que ele fala? Eu vou a si mesmo, não quero nem saber. Quando volta, ele acaba se desligando do Lille. Ele chega na Itália, depois dessa experiência com o autoritarismo do presidente do Lille, para ter uma entrevista com o presidente da Lazio, já estava praticamente contratado. Após 30 minutos, conversando com o presidente da Lazio, ele percebe que se tratava de um fascista, que é reconhecido na Itália como fascista, uma pessoa que gosta das ideias da extrema-direita. Ele percebe que nesse ambiente ele não conseguiria trabalhar e ele se manda da Itália e vai embora também. Acaba chegando em clube, por exemplo, como o Atlético de Bilbao, que viveu um momento muito difícil na sua história, um momento já muito complicado, que já não sonhava sequer com boas campanhas na Liga Espanhola. Ele leva o Bilbao à conquista do vice-campeonato da Copa do Rei, perdendo para o Barcelona, e também ao vice-campeonato da Liga Europa, perdendo para o Valência. Então, depois disso ele acaba chegando, né, em outros, no Leeds, mas por onde ele passou, inclusive no Bilbao, deixou uma estrutura interessante. O Bilbao fez um centro de treinamento interessante, investiu muito nas suas estruturas. Por quê? Porque foram exigências que o Bielsa pediu. Ele saiu do clube, mas deixou um clube muito mais preparado em termos institucionais, um clube muito mais agigantado. Ele chega no Leeds. O Leeds é um clube que, historicamente, é muito mais voltado para a defesa do que para o jogo ofensivo. Ele começa gosta da cidade, se ambienta com a cidade, acha bacana, começa a fazer um trabalho no Leeds, leva o Leeds, né, há uma campanha interessante, muito boa na primeira temporada, chegando aos playoffs. Nos playoffs ele não classifica o Leeds à primeira divisão. Inclusive há um episódio no jogo em que, no jogo decisivo, o Leeds acaba fazendo um gol em que o jogador estava lesionado. O juiz permite que o gol, ou seja, que a jogada continue, que o gol aconteça, mas fica um cenário ali de o Leeds talvez tenha se aproveitado. O que o Bielsa faz? Exige que seus jogadores, na saída de bola, deixem com que a equipe adversária faça o gol. Então, ele acha, na verdade, que as boas ações contaminam o mundo de boas ações. Então, é mais importante que existam as boas ações do que as ações ruins. Essas boas ações vão ser importantes para você mesmo e para todos ao seu redor e também no planeta inteiro. Então, ele é partidário dessas ideias mais humanas que a gente fala, né? De pensar um mundo não somente para o seu benefício, mas para o benefício de todos. Então, não adianta ser mau caráter, pilantra, tal, porque isso vai se voltar contra você. Este é um dos pensamentos do louco Bielsa. Há um episódio que um olheiro dele foi visto, né, flagrado, vendo os treinamentos do Derby County, que era a equipe treinada pelo Lampard. Então isso gera uma polêmica, tal. O clube é obrigado a pagar quase R$1 milhão de multa.
O Bielsa assume essa dívida, os dirigentes não querem que ele pague, mas ele faz questão que o dinheiro saia do seu salário. E ele acaba pagando essa multa. E ele inclusive fala depois que, apesar de todos os estudos, ele mostra, por exemplo, que ele conhecia, os estudos dele, conhecia muito mais talvez a equipe do Derek Couch do que o próprio Lampard. Ele mostra que, apesar dessa importância dos estudos, né, e ele dá o exemplo do jogo na final da Copa do Rei contra o Barcelona, que ele estudou muito a equipe do Guardiola e não conseguiu vencer. Que os estudos nunca serão tão decisivos assim, que o campo também é que vai dar sempre uma resposta, às vezes até mais decisiva do que os estudos. Os estudos são importantes, mas são apenas uma parte do trabalho. Bem, o Bielsa acaba aprendendo muito com seus resultados, com aquilo que deu de errado na primeira temporada na segunda divisão. Ele percebe, por exemplo, que os jogadores chegam muito cansados no final. Os seus jogadores são jogadores totais, né, que tem que jogar em várias posições, que tem que circular por vários espaços do campo, que tem que jogar muito, que tem que fazer um trabalho mental absurdo, que também gera um cansaço físico terrível. Então, no final da temporada, os seus jogadores chegaram e não aguentavam mais. Então, nas férias dele, o que ele faz? Ele fica todas as suas férias pensando como é que ele ia trabalhar essa questão para que os seus jogadores chegassem no final da temporada em ótima condição física. Mesmo que não tivesse a parada no futebol, o Leeds, antes da parada, já era a equipe que voava na Championship e muito distante de todas as outras equipes que estavam caindo. O Brentford, por exemplo, não estava tão bem, né, antes da parada, volta muito bem depois. E o Leeds também volta muito bem depois. Eu até achava que não voltaria também, volta também. Por quê? Porque o Bielsa tinha estudado isso e hoje as suas equipes sabem muito bem se preparar para esses jogos terríveis, esses jogos em que o jogador é cobrado de uma forma absurda. Bem, então, em linhas gerais, a gente tem esse técnico, que é um técnico muito importante para o cenário do futebol mundial, um grande influenciador. Influenciou muito o debate sobre futebol na Argentina. Na Argentina, o debate sobre futebol acontece, é muito interessante nos anos 70. Nos anos 80, ele ganha muito relevo com o debate entre menotismo e bilhardismo, né? Menotti foi o técnico da seleção da Argentina em 1978 e levou a Albiceleste ao título. Bilardo foi o técnico da seleção de 86 e levou a Albiceleste também a um título. O Menotti é mais do jogo propositivo, que gosta mais do campo de ataque. O Bilardo gosta mais do campo de defesa, gosta de sair no contra-ataque, essa coisa toda. Então havia esse debate na Argentina sobre bilardismo versus menotismo. Quando o Bielsa entra em cena, vira Bielsa inicialmente contra bilardismo, depois só Bielsa. Então são aqueles que gostam do Bielsa e aqueles que não gostam do Bielsa. Aqueles que não gostam muito do Bielsa acabam virando técnicos, que não gostam muito das suas ideias, que não apreciam suas ideias, viram técnicos até para se opor às suas ideias. Um dos grandes nomes é o Simeone, que apesar de ter ideias diferentes da do Bielsa, ele copia o Bielsa nessa questão da grande equipe que ele tem de gente que estuda os adversários, estuda exaustivamente os adversários. E isso é uma coisa que o Bielsa faz. Inclusive o Bielsa, ele paga muita gente para trabalhar para ele do próprio bolso. Ainda que o clube tenha uma equipe de estudo, ele tem os seus próprios estudiosos que ele paga por conta própria para estudar os adversários e entregar os dados sobre os adversários das suas equipes para ele. Então, ele influencia muito o treinador. O Guardiola, quando termina a carreira, o Guardiola, depois do jogo, né, que alguns falam que no segundo tempo o Bielsa deu um nó tático no Guardiola, o Guardiola fala que o Bielsa entende muito mais de futebol do que ele, conhece muito mais de futebol do que ele. Todo mundo sabe que o Cruyff foi o maior influenciador da carreira do Guardiola. O Bielsa também é um desses influenciadores. Quando ele resolve virar treinador de futebol, o Guardiola, ele vai até Rosário, viaja até Rosário para conversar com o Bielsa. Dizem que foi depois dessa conversa que ele se convence mesmo a virar um treinador de futebol, ele, Guardiola. Então ele influencia muito. E na Argentina, em função desse debate constante sobre biocismo e tal, não sei o que, ficou comum haver um debate sobre treinador de futebol. Um debate que olha mais para o jogo do técnico e valoriza mais o técnico pelo jogo que ele consegue fazer a equipe praticar do que propriamente pelos resultados. Então esse tipo de debate faz com que muitos técnicos interessantes surjam na Argentina. Então Bielsa acaba sendo muito importante para gerar esses resultados, para suas equipes em termos de melhor estrutura. Também é importante para fazer com que o debate do técnico seja muito mais racional, menos passional, menos parcial, mais objetivo e interessante lá na Argentina. Esse debate gera grandes técnicos no futebol da Argentina. Ele é grandemente responsável por isso. Por causa do Bielsa, a gente conhece hoje também o futebol, o comando do banco de reserva de técnicos como Heisen, Becacete, Sampaoli e muitos outros. Então, o Bielsa, portanto, é um dos grandes influenciadores do futebol mundial. É um cara muito bacana, muito legal, um cara que é muito humano, um cara que não aceita as coisas erradas, um cara que é muito perfeccionista e que pensa no clube. Agora, para renovar com o Leeds,
Os dirigentes o chamaram e ele exigiu que... ele não exigiu um aumento de salário, essa coisa toda. O que ele exigiu foi um grande investimento na estrutura, para que o Leeds consiga ficar muito forte como clube da primeira divisão, para que não deixe a primeira divisão. Que o clube investisse muito na estrutura, muito no centro de treinamento, tal, nas acomodações de jogadores, que fizesse grandes investimentos para que os jogadores se sentissem muito melhor ambientado no clube e fosse muito mais feliz no clube. Foi isso que ele exigiu para o Leeds. E o contrato, para 3, 4, 5 anos? Não, para 1 ano. Porque no final do ano ele quer ver se essas coisas foram realmente feitas, e se elas foram feitas, ele vai querer novas exigências. Ele olha para o Leeds, ele olha para o City e vê que o Leeds não pode ter tudo que o City tem, mas talvez possa ter um pouco do que o City tem. Então ele exige isso no contrato. Ele vai olhar para o United, vai olhar também para clubes como o Liverpool, vai ver que o Leeds não tem condição de ter o que o United tem, que o Manchester United tem, que o City tem, que o Liverpool tem, mas ele vai querer o quê? Que o Leeds consiga criar um pouco daquilo que esses clubes têm, para que tenha cada vez mais, chegue um certo dia no nível estrutural, institucional desses grandes clubes do futebol inglês dos dias de hoje. Então é isso que ele exige. Ele passa pelo clube, ele pensa no clube, ele pensa no crescimento do clube, ele pensa no desenvolvimento do jogador. Existe uma questão que é o questionário que ele faz sobre o jogador. Quando ele chega no clube, ele questiona o jogador sobre tudo. É um questionário que implica em tudo. Ele pergunta que livro você leu, você gosta de ler, que livro você leu, qual é o autor que você gosta de história, você lembra de algum fato da história, você é de outro país, qual é o fato relevante do seu país, da história do seu país que você lembra, por acaso você gosta de política, ao que você se filia, o que você pensa disso, daquilo tal, você se diverte, na sua diversão, o que você faz, joga videogame, que tipo de jogo você gosta, tal. Ele quer conhecer absolutamente tudo que você pode imaginar do jogador, porque ele quer atingir o quê? O psiquismo, ele quer ir lá na psique, lá no íntimo, no mais íntimo do jogador, para quê? Para saber conhecê-lo ao máximo possível, para canalizar esse conhecimento para quê? Para o desenvolvimento humano do atleta e também para o desenvolvimento do jogador de futebol. Então ele pensa tudo, ele quer conhecer muito o seu atleta, para quê? Para que ele consiga ser cada vez mais um jogador melhor e um ser humano melhor. O seu perfeccionismo em absolutamente tudo, ele quer também que o jogador consiga ter cada vez mais na sua vida pessoal e dentro de campo, mas sempre aos poucos. E uma das coisas que ele cobra dos jogadores, algo inclusive que está na questão da polifuncionalidade do jogador, que joga, precisa ser zagueiro, que precisa ser lateral, que precisa ser meio campista, que precisa ser atacante que precisa ser volante, que precisa ser lateral, que precisa ser defensor, um jogador total. Essa coisa exige, entre outras coisas, um grande desgaste mental, um foco terrível, e nisso o jogador acaba se desenvolvendo futebolisticamente também muito mentalmente. E como ele se desenvolve muito mentalmente, ele acaba levando isso também para a sua vida pessoal, ele acaba sendo também uma pessoa mentalmente muito forte. Então o desenvolvimento do jogador mentalmente, do atleta como jogador de futebol, acaba gerando o desenvolvimento também da pessoa mentalmente na sua vida pessoal. Então eu só penso em absolutamente tudo. Esse grande técnico de futebol, hoje felizmente chegou à Premier League e tem tudo para fazer história com Leeds United. No próximo vídeo falarei sobre as características mais técnicas, preparação de jogadores e assim por diante. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. É isso.